Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 487. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. E nós já estamos terminando, né? Só que não termina hoje. 3 páginas para terminar. Então, agora nós mudamos o tema, profilaxia das obsessões. A profilaxia, nós podemos dizer que esse termo é o mesmo que preventivo, prevenção. Pois aqui, Sueli recorre a uma anotação de João 8:11, quando Jesus disse: vai e não peques mais. Essa é uma das maiores profilaxias. Esse, eu posso dizer, que vindo de Jesus, é o maior preventivo. Pois aqui na Terra, os médicos também, eles possuem a sua profilaxia. Todos os médicos aplicam a profilaxia. Mas como assim? Os métodos preventivos. Então é natural a pessoa ouvir do médico assim: bom, já que você está aqui mesmo no consultório, vamos aproveitar e vamos fazer um check-up geral. Sim. Às vezes você vai ao médico com uma dorzinha na coluna e você sai do consultório médico com uma lista imensa de pedido de exame. Isso é uma profilaxia. Isso é um processo preventivo da medicina. Você recorre aos laboratórios, depois você leva os exames ao médico e, antecipadamente, o médico já te receita vários preventivos, vários medicamentos, né? Justamente para fortalecer o teu organismo, para que doenças futuramente não apareçam, não surjam no teu corpo físico. Então, existem milhões de métodos preventivos que podemos substituir por profilaxia, proteção. O que a medicina nos oferece em forma de prevenção. Da mesma forma, a doutrina dos espíritos. Então, Jesus aqui, ele disse assim: vai e não peques mais. O que Jesus quis dizer com isso? Isso aqui é um método preventivo. Porque a partir do momento que eu apanho a uva no cacho, a partir do momento que eu tomo um pouquinho do vinho naquela taça, obviamente, contrário aos desígnios de Deus, eu me encontro. Então, quantos milhões de obsessores
eu deixo de ter ao meu lado, agindo de acordo com a profilaxia divina. Quais profilaxias divinas são estas? A doutrina dos Espíritos nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é uma das maiores profilaxias que existe. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Sim. Bom, então quer dizer que eu não consigo amar o meu próximo se eu não me amo. Não. Você fuma? Fumo. Então você não pode dizer a outra pessoa que o ama. Porque você não tem amor próprio. Você bebe. Você faz fofoca. Você ainda excessivamente carrega ódio no coração, rancor, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, arrogância, avareza. Isso tudo é contrário aos métodos preventivos. Então você não pode dizer que ama a outra pessoa, pois você não tem amor próprio. Pois as leis de Deus, o primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, ou melhor, amar o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amar teu Deus, teu, porque cada um possui, de acordo com o teu nível evolutivo, a forma ou a fórmula de amar a Deus. Você não ama Deus conforme eu amo. Ninguém ama a Deus conforme o outro ama. Devido à desigualdade evolutiva. Porque eu amo Deus de acordo com o meu nível evolutivo. Não há como todos nós amar Deus igualmente, porque nós não nos encontramos no mesmo nível evolutivo. Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo, tem um sentido totalmente diferente, um significado totalmente diferente que o nosso. Deus, para o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, tem um significado muito diferente do nosso. Isso não significa que existe vários deuses. Não. Existe sim desigualdade evolutiva, formas diferentes de amar. Inclusive, falando nisso, 18 de abril de 1857, 18 de abril de 2024, aniversário do Livro dos Espíritos, da Doutrina dos Espíritos, na data de hoje, 18 de abril. É aniversário do Livro dos Espíritos, da codificação da doutrina. Então, quando eu aprendo a me amar, obviamente, eu consigo amar o meu próximo também. Por isso que Jesus disse: vai e não peques mais a mulher adúltera, A partir do momento que
agimos no bem, praticamos o bem, fazemos o bem, pensamos no bem aqui na Terra. Obviamente, isso tudo é uma profilaxia, é um método preventivo, é um antídoto, é um processo preventivo de proteção. Porque quanto mais profilaxia no sentido do bem, à luz da doutrina dos espíritos, menos erro nós cometemos. Então, a doutrina dos espíritos nos ensina a amar, a perdoar. Isso tudo é profilaxia. A doutrina dos espíritos nos ensina a aceitar, nos ensina a nos redimir, nos ensina, vamos dizer assim, a autotransformação, a mudança de hábito, de comportamento, de atitude, reforma íntima, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Isso é profilaxia. A doutrina dos espíritos também nos fornece outros tipos de profilaxias. Por exemplo, o passe, que é a fluidoterapia, a água magnetizada, conforme muitas pessoas, têm o hábito de dizer, a água fluidificada. A doutrina dos espíritos nos fornece uma outra profilaxia dentro da casa espírita, que é o atendimento fraterno, as orientações de onde viemos, onde nos encontramos, que aqui estamos fazendo, qual o nosso papel aqui, para onde nós iremos. A doutrina dos espíritos também nos esclarece. Isso também é profilaxia. A lei de causa e efeito, ação e reação. Como não angariar mais débitos? Processos preventivos, profilaxia. A autodesobsessão, também profilaxia. Tratamento espiritual, profilaxia. O auto-perdão, reconhecer o erro, nós aprendemos tudo na doutrina dos espíritos. Reconhecer que errou, pedir perdão, reparar o erro. Isso tudo são métodos preventivos, profilaxia. A paciência, nós aprendemos na doutrina dos espíritos ou com o espiritismo, a paciência, a aceitação, a humildade.
profilaxia, processos preventivos. Nós aprendemos a orar uns pelos outros. Nós aprendemos a amar uns aos outros. Nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro. Profilaxia. Então, o que não é profilaxia? Desde que amealhemos na doutrina dos espíritos esse comportamento que nos reforma, tudo é profilaxia. Tudo significa profilaxia. Tudo significa tratamento preventivo, prevenção, proteção. Porque são os métodos que a doutrina possui disciplinar. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, perdoar constantemente. É um processo preventivo. Não odiar é um processo preventivo. Significa profilaxia. Porque nós aprendemos na doutrina dos espíritos que quanto mais nós odiamos, quanto mais guardamos mágoa, ressentimento, ódio, nós aprendemos na doutrina dos espíritos que quanto mais nós cultivamos todo esses hábitos negativos, esses sentimentos negativos, menos vivemos. O que equivale a dizer? Quanto mais odiamos, quanto mais guardamos ressentimento, ódio, raiva, mais destruímos as células do nosso corpo físico. Quem odeia vive menos. Quem ama vive mais. Porque o amor é um antídoto. O amor é uma profilaxia. A caridade é uma profilaxia. Porque ao mesmo tempo que nós fazemos o bem, nós somos beneficiados. A doutrina dos espíritos é uma profilaxia preventiva. É uma medicina espiritual preventiva. Que antecipadamente nos orienta. Pois eu tenho os meus amigos obsessores? Tenho. Tá. Aí eu recorro ao espiritismo e aprendo como lidar com eles. Como lidar comigo mesmo. Porque às vezes nós temos que prestar atenção nisso. Às vezes as pessoas não precisam aprender a lidar com os obsessores, e sim aprender a lidar consigo mesmo. Porque os obsessores, eles existem porque nós os
alimentamos através dos nossos desequilíbrios. Aí vem lá a doutrina dos espíritos, não exigindo de nós, nem cobrando nada de nós, e sim nos orientando de como nos portar, de como nos comportar, de como proceder. Isso tudo é profilaxia. São métodos preventivos. Os trabalhos mediúnicos de desobsessão são métodos preventivos que auxilia tanto aqueles que se encontram no corpo físico quanto aqueles que se encontram na erraticidade. Porque não só quem está no corpo físico sai beneficiado, como também aqueles que se encontram na erraticidade. Profilaxia. Então, com todo respeito, você entende que profilaxia é o mesmo que prevenção, proteção, né? É um preventivo. Então, por exemplo, você é da área da saúde, quais vamos dizer, quais os métodos preventivos você se utiliza para que você não saia contaminado mediante uma situação infecciosa? Então, existem milhões de métodos preventivos. A luva, a máscara, a roupa que o especialista se veste, né? Isso é profilaxia. Isso tudo é profilaxia. A oração é uma profilaxia. Um conselho positivo é uma profilaxia. É uma forma de orientar a pessoa a se prevenir, se proteja. Então, por exemplo, um método preventivo quando você sai à chuva. O guarda-chuva, a sombrinha. Então nós aprendemos na doutrina dos espíritos como lidar, né? Assim, com os obsessores, como lidar com os encarnados, como lidar, né, com todos nós. Nós aprendemos a lidar com nós mesmos, conosco, né? Isso é profilaxia. É um processo preventivo. Então, o vocábulo tem exatamente esse significado, ou seja, a prevenção da doença ou emprego de meios que as possa evitar. Para tanto é necessário, conforme anuncia a questão 469, anota aí se você quiser. A questão 469 de O Livro dos Espíritos. Fazer o bem e colocar toda a nossa confiança em Deus. 469, a questão. Livro dos Espíritos.
fazer o bem e colocar toda a nossa confiança em Deus. Não é um método preventivo? Também profilaxia. Então, esse vocábulo, esse termo, olha, ele tem 1 milhão de significado. Significa muita coisa, desde que a pessoa busque a transformação, a reforma, porque assim ele encontra essa autolibertação de todo o processo negativo. Então, pensemos quais os métodos preventivos, quais são as profilaxias que o Espiritismo nos oferece. Nós acabamos de dizer todo, praticamente, não foram todos não, mas alguns, né? Mas já dá para raciocinar um pouco. Então já demos o início, né? Esse é o início. Vai e não peques mais. Agora até o próximo vídeo, o próximo dia.